Fala aí, moçada. Eu sou Henrique Nelson, estamos começando a nossa aula de ILT nessa sexta-feira bacana, né? Então, iniciando as aulas do 9º ano. E hoje eu estou acompanhado aqui por Plínio, o nosso intérprete de Libras. Então, muito obrigado, Plínio. Você fez esse trabalho muito importante para que nossas aulas cheguem a todos e todas. Quero já cumprimentar vocês que estão nos recebendo aí em suas casas, seus aparelhos, os nossos colegas professores e professoras da Rede Municipal do Recife. E também cumprimentar aqui o meu camarada, professor Luciano, que está aqui conosco. Professor Luciano. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Olha, a primeira pergunta do dia vem para o professor Luciano. Essa bandana aí representa o quê? Esse negócio é o rock ou você é o chicleteiro que veio? Virou estilo. Belmarx está diferente. Esse é o chicleteiro, o professor Luciano de História, que está aqui nos acompanhando, beleza? É isso aí, ó. Gente, quem quiser conversar com o nosso amigo chicleteiro aqui, e interagir conosco em nossas aulas, interagir conosco, trazer perguntas, tá certo? Então, vocês podem utilizar o nosso aplicativo do Educa Recife, tá aqui, ó, os QR Codes para vocês baixarem, tá certo? Então, seja do sistema Android ou do iOS, tá bom? Então, baixem e aí vocês podem tanto acompanhar nossas aulas por aplicativo, com a internet financiada, não vai precisar gastar nada, dados, nem precisa de Wi-Fi e tal. Então, baixou o aplicativo, vocês já podem ter acesso às nossas aulas e interagir aqui conosco. Lembrando também que estamos aí transmitindo pela TV, né? Nós estamos no canal 22.1, então vamos acompanhar, tem várias opções e ainda tem mais tarde essa aula que vai estar no nosso canal do YouTube, no Educa Recife. Então, quem puder, aliás, quem não puder acompanhar agora ao vivo, tal, mas pode acompanhar no YouTube. Então é isso, né? Depois de ter quase derrubado o nosso passador aqui de slide, vamos falar sobre a nossa legislação trabalhista. Tá? Hoje a gente vai iniciar aqui uma série de aulas falando sobre legislação. Nós temos ao longo das nossas aulas falado sobre a história do trabalho e dos trabalhadores, vocês acompanharam esse processo aqui conosco. Nós falamos sobre os caminhos do mundo do trabalho, pensando como esse mundo do trabalho ele interage ou é influenciado pelas inovações, pela tecnologia, quais são as possibilidades do mundo do trabalho. Acompanhamos também as dificuldades da atualidade, quando a gente falou sobre o trabalho formal e o trabalho informal. E agora a gente vai tocar mesmo na questão da legislação trabalhista, né? Então, a gente vai acompanhar um pouco dessas leis. Então, hoje a gente vai fazer dar uma geral e depois a gente vai especificando, né? Então, o primeiro ponto para a gente discutir é justamente o seguinte: como nós tínhamos visto em aulas passadas, o início dessa história, né, das relações de trabalho fabris, né? Então, ao que remete à própria Revolução Industrial, que na Europa, especificamente na Inglaterra, começou no final do século XVIII, mas que vai avançando, né, no início do século XIX. Aqui no Brasil, vem mais tardiamente, já que o nosso processo de industrialização ele começa no final do século XIX e vai, né, se acelerando no início do século XX, tá certo? Mas que no início desse trabalho fabril, em que a gente tem um trabalho massificado, uma produção massificada, as relações de trabalho, elas caracterizavam por uma extrema exploração. E quando eu falo dessa extrema exploração, eu me refiro ao fato de que o trabalhador ou a trabalhadora não tinham direitos trabalhistas, tá certo? Que essas relações de trabalho, enfim, submetiam o trabalhador a uma jornada de trabalho enorme. Então, a gente tinha os trabalhadores que ficavam 16, 18 horas por dia na fábrica, ganhando por diária, sem nenhum outro tipo de direito. Então, realmente, a condição era muitíssimo difícil. E aí nós vimos como esses trabalhadores e trabalhadoras encaminharam a luta para conquistar os direitos. Eu vou chamar a atenção para a nossa imagem, a gente está destacando, hoje a gente trouxe, mais uma vez, na verdade eu adoro essa pintura da Tarsila do Amaral, uma obra da década de 1930, tá certo? Grande artista brasileira, uma mulher, uma grande pintora, e aí ela representa os trabalhadores e trabalhadoras. Então, vocês têm os rostos de vários fenótipos, né, que ela observava, várias características físicas e culturais desses operários e operárias das fábricas, especificamente de São Paulo. Aí, no fundo, vocês têm as chaminés, o prédio das fábricas. Então, ela está representando um pouco dessa diversidade do trabalhador e trabalhadora no cenário industrial, nessa obra maravilhosa aí da Tarsila, tá? Então, vocês podem pesquisar mais sobre essa artista fabulosa. Bom,
E aí, como nós temos visto também esse período que vai, né, do início do século XX até pelo menos o início da década de 40, ela é realmente marcada por muita luta, encaminhamentos e conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, essas conquistas elas se efetivam, sobretudo, quando nós temos a consolidação das leis trabalhistas de 1943. Então, esse movimento operário, ele vai surgir, ele vai ganhar força, ou ele ganhou força, né? Ele surgiu, ganhou força, e foi o principal condutor, o principal meio de conquista dos trabalhadores e trabalhadoras de uma legislação que, né, acabou protegendo, garantindo melhores condições. Aí a gente tem essa imagem também muito conhecida de uma greve de 1917, foi a primeira greve nacional que houve no Brasil, e a gente falou. Então, quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no YouTube, nas aulas de LT do 9º ano, que vocês vão encontrar lá uma aula específica sobre essa greve de 1917, tá bom? Eita, o nosso robozinho surgiu aí com a primeira pergunta, né? Professor, o que é a CLT mesmo, né? Eu tinha falado há pouco, essa consolidação das leis trabalhistas, que surgiu inicialmente em 1943, ela vai consolidar uma série de conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras, né, no processo de construção de uma legislação trabalhista. Então, ela estabelece, para ser mais claro para vocês, um conjunto de leis que vão mediar as relações de trabalho, as relações entre o trabalhador e o empregador, né, estabelecendo ali tempo de trabalho, salário, como, né, o que é que pode ser cobrado, quais são, né, por parte do empregador, quais são os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, está tudo especificado nessa CLT. De lá para cá, ela sofreu, claro, alterações, porque a sociedade mudou bastante, mas ela ainda, né, continua sendo o principal instrumento, né, nas relações de trabalho, na mediação das relações de trabalho no nosso país. E a gente vai voltar a discutir isso um pouquinho mais adiante, tá? Então, olha, só para deixar bem claro para vocês, na aula passada a gente falou um pouco sobre, né, os caminhos do mundo do trabalho, nós enfatizamos a cultura maker e falamos também sobre o empreendedorismo, né, que é uma questão que a gente vai precisar voltar um pouco mais adiante para falar sobre esse empreendedorismo. Mas, né, já essa aula passada a gente apontou muito para a questão do mundo do trabalho hoje e o que é que se insere para o futuro. Hoje, como eu tinha falado para vocês, a gente vai focar na legislação trabalhista. Então, os objetivos de hoje são esses. É esse, na verdade, né? Vamos estudar a importância da legislação trabalhista e a necessidade de conhecê-la, né? Então, vamos nessa, robozinho. Professor Luciano, né? A gente pode seguir aí, pode ir nessa? Pode, tranquilo. Beleza, cara. Ó, gente, qualquer questão aí, né, vocês podem, né, encaminhar para nós. Vocês, né, inclusive, se identifiquem aí. O professor está assistindo a aula aqui, né? Sou de escola tal, então, digam, né? Sinalizem aí para a gente, tá bom? A gente precisa muito desse bate-bola, né? Desse retorno aí de vocês. Bom, então, para você já deixa esse desafio, né? Você conhece algum direito trabalhista? Não se conhece? Escreve aí no chat. Então, professor, eu conheço tal direito, conheço esse. Então, citem aí para a gente, o professor Luciano vai dizer aqui para nós, tá certo? Então, a gente vai encaminhando a aula, quando eu chegar neles, né, daqui a pouquinho, aí eu vou, né, saber se alguém, né, pergunte aí em casa também um direito trabalhista que vocês conheçam para ajudar aqui na nossa aula. Beleza, gente? Olha só. Aí eu vou salientar aqui, né, essa imagem já apareceu de uma carteira de trabalho. Vocês sabem para que serve a carteira de trabalho? Acho que a gente tem um documento que, no passado, inclusive durante o governo Vargas, por exemplo, era o documento de identificação do trabalhador. Era ela que garantia, né, uma cidadania da era Vargas, né, essa cidadania dentro de um governo, dentro de uma perspectiva trabalhista. Bom, a carteira de trabalho, ela é justamente o documento, né, o termo, né, inteiro é Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, é o documento onde é registrado toda a nossa vida enquanto trabalhador e onde se registra, né, o seu emprego, e a partir desse registro nós passamos a usufruir dos direitos trabalhistas. Então, professor, mas tem casos de pessoas que trabalham e não assinam a carteira de trabalho. Aí, gente, a gente precisa lembrar de uma aula nossa anterior, o qual nós falamos sobre esse trabalho informal, né? Então, muita gente acaba de forma errada, né? As empresas contratam as pessoas, mas não assinam a carteira e negam o direito do trabalhador, da trabalhadora.
Por outro lado, outras pessoas que ingressam no trabalho informal por conta própria, passam a atuar, enfim, num comércio informal, por exemplo, e aí não tem, claro, uma relação qual possa assinar a carteira. Mas, normalmente, regularmente, inclusive por lei, as empresas são obrigadas a assinar a carteira dos trabalhadores que ingressam nela. E, com isso, garantir o direito dessas pessoas. Então, se o sujeito, um trabalhador ou trabalhadora se insere numa empresa e não é assinada a carteira, está se cometendo aí uma infração grave. Então, que a empresa vai ser certamente punida caso isso seja descoberto, caso seja denunciado. Portanto, para que as coisas aconteçam da forma correta, é preciso assinar a carteira. E é interessante dizer que, atualmente, existe a carteira digital, então não é mais necessário ter a carteirinha impressa. Então, pelo menos até aqui a minha geração, eu sou novinho, tá bom? A minha geração é de agora. A gente tinha ainda a carteira impressa, mas agora você já pode baixar o aplicativo e tal. Não é o caso de vocês ainda, que ainda vão ingressar no mundo do trabalho, mas certamente já não vai existir quando vocês ingressarem. Se alguém ainda não já entrou como menor aprendiz, que a gente vai estudar nas próximas aulas, já é com essa carteira digital. Tá certo? Bom, então, sobre ainda esses direitos trabalhistas, é importante a gente também dizer o seguinte, que esses direitos, eles estão estabelecidos dentro do que a gente chama de uma política social, um direito social, inserido em políticas públicas, que, de algum modo, visam beneficiar, proteger a nossa população. Então, como eu coloquei para vocês, olha, as leis trabalhistas se inserem no campo das políticas sociais que visam garantir a proteção social da população no mundo do trabalho. Ou seja, o Brasil é um país que tem um passado escravocrata, por exemplo. Então, o trabalho, ele ainda sofre muito, e a gente já falou aqui sobre isso, as relações autoritárias, muitas vezes se submete ao trabalhador a condições que não deveria submeter, da própria exploração, ou de desvio do trabalho, enfim. Então, para evitar desmandos, para evitar autoritarismo, violência, todos os tipos de violência no mundo do trabalho. Então, enquanto política pública, a legislação trabalhista ela foi construída. Ela não caiu assim do céu, não veio como, olha, que dádiva para o trabalhador. Eu mostrei para vocês nas outras aulas que foi conquistado ao longo do tempo. Os trabalhadores fizeram greves, lutaram, foram às ruas, protestaram, negociaram, até que elas foram construídas. Enquanto política pública, enquanto política de proteção social, de promoção social. Por quê? Porque é uma necessidade. Porque imagina que antes disso, o trabalhador era tratado de qualquer jeito, o trabalhador era tratado de qualquer jeito. Se hoje as relações de trabalho são muito duras, no passado era ainda mais, muito mais. Então, desse modo, quando a legislação ela foi construída, foi justamente no sentido de garantir direitos essenciais para o trabalhador e para a trabalhadora, enquanto essa política social. Mas o nosso robozinho está perguntando, mas como assim? Eu acho que eu expliquei um pouco, mas é isso. De modo geral, as leis trabalhistas garantem regras claras nas relações de trabalho, impedindo também a maior exploração do trabalhador e da trabalhadora. Eu diria ainda mais que, para o empregador, também é seguro porque sabe por onde atuar. Sei que existe uma discussão que a gente vai colocar um pouco mais adiante sobre os pesos da legislação trabalhista, sobre o tanto de pagamento e tal, mas garante-se regras claras, regras claras tanto para o empregador quanto para o trabalhador ou trabalhadora. Certo, gente? Ok, então agora nós vamos ver alguns dos direitos trabalhistas. Professor Luciano, alguém arriscou aí dizer alguma coisa? Alguns dos direitos? Até agora ninguém. O pessoal... Estou acompanhando aqui, mas está todo mundo calado. O pessoal do 9º ano, tá precisando de um up aí no... A gente tá tendo muita interação no 6º, no 7º, no 8º ano, mas no 9º ano tá meio devagar ainda, viu? Vamos movimentar esse negócio aí, pessoal. Então é o seguinte, olha, como eu tinha falado para vocês, os direitos trabalhistas, eles remetem a uma luta muito antiga, um processo antigo eu digo, no caso do Brasil, pelo menos do final do século XIX. Fora do Brasil, na Europa, por exemplo, nós temos mobilizações desde o comecinho do século XIX.
tá certo? Então, uma luta muito, né, uma das primeiras lutas dos trabalhadores e trabalhadoras foi para o estabelecimento de uma jornada de trabalho que fosse estipulada por lei. Por quê? Porque no começo do século o trabalhador era submetido a horas e horas de trabalho. Eu falei 14, 16 horas. Imagina, um dia tem 24 horas, você passar 16 dentro de uma fábrica. Tá? Então, sobrar muito pouco para essas pessoas sobreviverem, as pessoas viverem, né? Então, e ganhavam muito pouco. Então, uma demanda, uma necessidade, uma solicitação, não só no Brasil, mas no mundo todo, foi para que se estabelecesse uma carga horária. Olha, para trabalhar esse tempo aqui e pronto. Tá? Então, na atualidade, eu posso apontar para vocês o seguinte, né? A jornada de trabalho é estipulada em 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Isso vai ser negociado, né? Então, dependendo da profissão, dependendo da categoria, ela pode ultrapassar 8 horas diárias, mas ela não pode ultrapassar 44 horas semanais, tá certo? Então, a princípio, é isso, tá? Agora, professor, mas eu sei de uma história do meu tio, do meu pai, da minha mãe, que, né, na loja que ele trabalha, ou que ela trabalha, precisou que ficasse mais um pouquinho. É a tal da hora extra, né? Então, veja, a legislação, ela garante, né, ela estabelece a carga horária, olha, 44 horas semanais. Mas, caso a empresa precise, ela negocia com o trabalhador ou trabalhadora e paga a chamada hora extra, né? Então, essa hora trabalhada, qualquer hora que passe além, né, do que a lei, né, estabelece, ela é chamada de hora extra, e essa hora extra ela precisa ser paga em dobro. Hoje, a legislação ela permite que o empregador negocie com o trabalhador, de modo que ele não precise pagar em dinheiro, né, ou em salário, mas pode, por exemplo, negociar em banco de hora, coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante, né, em banco de hora, pode negociar folga, enfim. Então, a legislação é bem flexível hoje em relação a essa questão, né? Então, por exemplo, eu trabalho 1 hora a mais e entra 2 no banco de hora para que eu possa folgar em outro momento. Então, é mais ou menos desse modo que a coisa vai, né, caminhando. Mas, de qualquer forma, lá desde 1943, que o estabelecimento de uma carga horária para o trabalhador ou trabalhadora tirou aquele peso, né, de uma exploração brutal, tá certo? E a gente sabe que ainda hoje essa questão da negociação da hora extra é muito complicado, porque às vezes, né, você não tem nem muita escolha, né? Porque o patrão, né, enfim, você tem uma patroa, e aí ela diz assim, olha, você, por favor, eu preciso que você fique mais algumas horas aqui trabalhando. Aí você diz, não vou não, porque eu vou para casa e tal, aí você fica sendo mal visto, né? Então a relação de trabalho é complicada, né? Nem sempre o trabalhador tem essa opção mesmo, essa possibilidade de escolher, né? Mas é algo que pode ser negociado sim, tá? E é importante que seja. Olha, e aí sim, gente, essa também, tanto quanto a jornada de trabalho, a gente tem aqui um aspecto central no mundo do trabalho, que é o estabelecimento de um salário. O salário mínimo. Professor, como é que era antigamente, antes do salário mínimo? É o seguinte, antes o trabalhador ou a trabalhadora ganhava uma jornada de trabalho, um jornal, né? Um dia trabalhado. Então, isso era estipulado pelas empresas, pelas fábricas, a gente está falando de uma relação principalmente fabril, ela era estabelecida pela empresa e lá embaixo, né, salários baixíssimos, isso variava de uma empresa para outra, né? Então o sujeito podia trabalhar bastante em uma, ganhar até bem menos do que em outra, e era um salário, né, que mal dava para o trabalhador sobreviver, né? Enfim, era uma situação trágica. E aí, diante de muita luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, eles foram conquistando essa ideia do salário mínimo já no finalzinho da década de 20 para o início da década de 30, que é justamente o seguinte, né, em termos de conceito, o salário mínimo é o menor salário que pode ser pago por uma empresa em um contrato de trabalho formal, ou seja, que está registrado na carteira de trabalho. Teoricamente, é calculado a partir dos custos básicos para a sobrevivência. Rubozinho, como eu falei antes, não havia salário mínimo. Então, o salário mínimo ele vai sendo consolidado em diferentes estados, em tempos diferentes, mas em 1943 para o Brasil inteiro. Então, uma questão que eu quero salientar aqui é assim, né, o salário mínimo ele é calculado no quais são as necessidades básicas de uma família, de um trabalhador. Então, se estabelece um valor. Só que a gente sabe que esse valor não atende mesmo às necessidades das pessoas.
cada vez mais ele vai ficando, né, ultrapassado, abaixo do que a gente precisa. Infelizmente é um cenário. Hoje, no Brasil, o salário mínimo ele está em R$ 1.100, tá? Então, isso equivale a cerca de R$ 36,67 diários. Então, esse é o valor que o trabalhador que, enfim, tem um salário mínimo, ele recebe, né? E claro que o peso desse salário mínimo vai depender das regiões. Por exemplo, existem regiões que os produtos são mais caros e o salário mínimo acaba valendo menos. Em outras regiões, né, os produtos são um pouco mais baratos e aí ele vale um pouquinho mais. Mas, de modo geral, o salário mínimo é um dos grandes dramas do trabalhador, não é isso, professor Luciano? Exatamente, né? Então é importante aí todas essas questões, né, que o professor Henrique está falando, né? Se a gente parar para observar hoje, por exemplo, professor, a gente tem observado aí a crescente, né, uma crescente aí na questão da informalidade, né? Então a gente observa que o estabelecimento aí do salário mínimo, por exemplo, ele é um ganho muito importante, né? Porque ele evita, né, que as empresas, por exemplo, elas possam pagar o mínimo daquilo que é considerável, né, aceitável, para que uma pessoa ela possa ter um padrão mínimo, porque a gente reconhece, né, que embora exista o salário mínimo, mas ele ainda não dá conta, né, de todas as necessidades, né, que uma pessoa possui, né? Principalmente se essa pessoa ela for a única provedora numa família, né, vamos citar o caso de um homem ou de uma mulher que tem seu companheiro e filhos. Então, um salário mínimo, ele não dá conta disso tudo, mas ele termina sendo também um ganho. Por quê? Porque a gente vai observar que antes disso, né, não havia algo para regulamentar essa estruturação aí. Então, ficava a critério, né, do patrão ele pagar quanto ele quisesse. E se o operário ali ele não quisesse sujeitar aquele salário, ele ia alegar que existiam muitas pessoas, né, na fila do mercado de trabalho aí esperando para conseguir emprego. Professor Luciano, isso é uma questão, inclusive, eu vejo muita gente às vezes falando, se a gente não tivesse uma legislação trabalhista, talvez a gente pudesse ter um salário melhor, porque é um peso. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco melhor sobre essas questões, porque, por exemplo, atualmente o Brasil tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Então é difícil, por exemplo, no meu raciocínio, não faz muito sentido acreditar, por exemplo, que diante desse cenário de desemprego no país, um empregador, ele dissesse, não, olha, abre mão dos seus direitos que eu vou pagar mais para você. Para mim, parece o caminho mais lógico, e conhecendo a minha experiência do mundo do trabalho, é muito mais crível, né? Ou seja, eu acredito que é possível que o empregador vai dizer assim, olha, eu vou pagar para você os R$ 500, você quer? Quero não, porque é muito pouco, né? Claro, está bem menos da metade do salário mínimo. Mas tem uns 14 milhões de desempregados aí, se você não quiser vai vir outro que queira. Fora também, né, professor, que a gente tem aí os 14 milhões de desempregados, mas tem mais de 40 milhões aí que estão vivendo na informalidade, né? Então, o que é informalidade? É o trabalho não oficial, né? Aquele trabalho onde você não vai ter aí a sua carteira de trabalho assinada, logo, então, em seguida, né? Assim, não tendo a carteira de trabalho assinada, você não vai ter os seus direitos trabalhistas garantidos, né? Então, é tipo aquela coisa, né? Você vai trabalhar, algumas pessoas até dizem, né, que utilizam o discurso, né, do empreendedorismo, né, professor? Para mascarar essa questão aí da informalidade. Você trabalha para você mesmo, né? Mesmo que aquilo ali seja um subemprego. Tipo, vamos imaginar, e com isso a gente não está desmerecendo, né, a atividade de nenhum trabalhador. O camarada ele trabalha, né, numa dessas vias, né, que a gente tem aqui no centro da cidade, vendendo capinha de celular, né? Então ele está ali, ele é o patrão dele mesmo, né, por essa lógica, né, do empreendedorismo. Mas será que vendendo capinha de celular ali, ele está tirando o suficiente para sustentar a sua família? Será que ali, no caso ele está ali, aí acontece alguma coisa, tem um assalto, uma coisa, ele termina levando um tiro, alguma coisa? Ou sem direito trabalhista fica doente isso, e ele acaba... vai ter a cobertura médica, né?
Vai ter possibilidade, por exemplo, se ele quiser, ele não quiser optar pelo SUS, porque há quem não queira, né, optar pelo SUS, diz, no Sistema Único de Saúde você vai passar muito tempo para ser atendido. Às vezes acontece, é verdade, mas por quê? Porque se cria esse discurso, né, de que o sistema público ele é ruim. Então não se investe o que seria necessário para melhorar, né? Então cria-se aquela ideia de que o plano de saúde, né, ele privado, ele é melhor do que o plano de saúde público e leva as pessoas a pagarem dobrado, né? Porque a gente já está pagando imposto para sustentar aí o sistema de saúde e termina pagando mais para poder, né, pagar também aí um plano de saúde quando você já tem, por lei, garantido aí o seu acesso ao SUS, né? Mas assim, em termos gerais, né, o que a gente está querendo colocar é justamente o seguinte, né, que o salário mínimo ele é importante porque ele assegura pelo menos o básico, né? O básico, um ganho o mínimo, básico, né? De direitos trabalhistas. Né? E então, quando você é muito importante. está numa condição informal de trabalho, isso não está garantido, né? Então é preciso de muita luta e, claro, a gente vai acompanhar depois que a legislação trabalhista ela prevê outros casos, o sujeito ficar doente, por exemplo, e mesmo assim receber o salário enquanto ele está se recuperando da doença, ele ou ela, enfim. Eu lembro, professor, que o senhor falou aqui sobre a questão da uberização da economia, né? Então, aquela história, né, de que, por exemplo, o motorista de aplicativo, ele está ali trabalhando, teoricamente, ele está trabalhando para ele mesmo, né? Ele está faz o horário dele, mas ali ele não tem esse salário mínimo garantido. Se ele não fizer a corrida, ele não ganha. Ele não tem os direitos trabalhistas ali garantidos. Se ele sofrer um acidente lá enquanto está dirigindo, né, quem vai ter que custear, né, as despesas médicas é ele mesmo. Então, com a CLT, aí, com a questão dos direitos trabalhistas, com salário mínimo, você tem pelo menos a garantia de que se, por exemplo, num caso desse, você sofre um acidente, você vai ter o tratamento ali, né, e vai continuar acobertado, né, com seu salário no período em que você está ali se tratando, né? Você tem uma garantia mínima, né? Isso é muito importante. É verdade. E aí eu vou apresentar outros direitos que são assegurados pela legislação, né? Como férias e descanso remunerado, isso é uma luta antiga. Então, folgar ao menos um dia, descansar um pouco, cuidar das suas coisas. Então, esse dia de descanso é remunerado quando você está no trabalho formal, ou férias depois de um ano de trabalho, você tem direito a 30 dias, que não necessariamente precisam ser contínuos. Na legislação atual, a gente vai falar sobre uma reforma recente que aconteceu, ela permite, por exemplo, que essas férias possam ser fracionadas. Então, você pode passar 20 dias descansando e depois pode negociar, né, voltar a trabalhar, depois de trabalhar, parar mais uma semana, depois mais uma semana. Enfim, então, as férias podem ser fracionadas também. Tá? Mas as férias é um direito muito importante. E aí eu destaquei outros direitos. 13º salário, adicional noturno para quem trabalha à noite, tá? Então recebe um valor a mais, o direito à passagem, né, que é um caso que o trabalho informal ele não garante para você, né, então um vale transporte para que você vá e volte para o trabalho, um abono salarial, que é o que para quem recebe um salário mínimo e um pouco mais do que isso, possa a cada um ano receber um outro salário, enfim. Então são condições que a gente vai vendo aqui, que são direitos que são assegurados por essa legislação. E para finalizar, eu quero pontuar uma questão que toca especialmente no caso das mulheres. A licença maternidade, veja, até a introdução da legislação trabalhista, as mulheres não possuíam qualquer direito que atendesse às suas condições específicas. Né? Então, a gente sabe, as mulheres, por exemplo, principalmente engravidam, então isso traz uma condição de trabalho, requer uma condição de trabalho diferente. Então, isso não existia, o homem e a mulher estavam na mesma condição. E aí, um requerimento da luta dos trabalhadores foi garantir direitos para as mulheres. Então, atualmente, as mulheres possuem o direito de se afastar do trabalho, né, pelo prazo de 120 dias, remunerado, tá certo? Em casos de gravidez. E aí ela vai definir qual o tempo. Normalmente as mulheres elas levam até mais próximo do momento do parto para que elas possam ficar com a criança durante o maior tempo possível. Né? Então a gente tem aí esse período de 4 meses. Então a ideia é estar próximo da criança. Então, gente, na próxima aula a gente vai seguir debatendo a legislação trabalhista, tá? Tema muito importante para a gente entender o mundo do trabalho.
Professor Luciano, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Nada, tamo junto e até mais, gente. É isso aí, meu amigo chicleteiro. Plínio, valeu. Obrigado aí pelo trabalho importante. Estamos juntos. Pessoal, com vocês agora, a aula de arte. Não saiu daí não, vamos continuar acompanhando as aulas do 9º ano. Então tá aí vindo a professora Vilma e a professora Gine. Valeu, até a próxima.